A Odebrecht e a Braskem, o braço petroquímico da empreiteira, assinaram um acordo de leniência com autoridades dos Estados Unidos, da Suíça e do Brasil. É o maior acordo de colaboração da história, envolvendo empresas acusadas de prática de corrupção. Assim que o acordo foi assinado, a Odebrecht divulgou nota. Diz que se arrepende profundamente da sua participação nas condutas que levaram ao acordo e pede desculpas por violar os seus próprios princípios de honestidade e ética. No fim, a Odebrecht diz que agradece a oportunidade de virar a página e superar esse doloroso episódio. Também em nota, a Braskem diz que reconhece a sua responsabilidade pelos atos de seus ex-integrantes e agentes e lamenta quaisquer condutas passadas. A empresa também vai continuar cooperando com as autoridades. Esse acordo foi assinado em 3 frentes. No Brasil, com o Ministério Público Federal, no começo do mês. Nesta quarta-feira, nos Estados Unidos, com o Departamento de Justiça. E na Suíça, com a Procuradoria-Geral. A Odebrecht revelou fatos ilícitos praticados no Brasil e no exterior, em diversas esferas do poder, e assumiu sua responsabilidade pela violação de leis brasileiras e suíças, além da lei anticorrupção dos Estados Unidos. A Odebrecht se comprometeu a pagar 3 bilhões e 828 milhões de reais. E a Braskem, braço petroquímico da empreiteira, outros 3 bilhões e 131 milhões. Do total de 6 bilhões e 959 milhões, o Brasil ficará com 5 bilhões e 300 milhões de reais. O pagamento dessa multa bilionária será feito ao longo de 23 anos, com parcelas reajustadas pela Selic. No cálculo da multa, as autoridades levaram em consideração a cooperação com as investigações e as medidas adotadas pela Odebrecht para impedir novos atos de corrupção. A Procuradoria-Geral da Suíça diz que esse acordo é o resultado de cerca de 60 investigações criminais sobre corrupção envolvendo a Petrobras. Segundo a nota, tudo foi baseado em operações bancárias suspeitas denunciadas pelo Serviço de Denúncia de Lavagem de Dinheiro da Suíça. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que, no total, a Odebrecht admitiu ter pago 788 milhões de dólares, o equivalente a mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais em propina em mais de 100 projetos em 12 países. O dinheiro foi pago a funcionários públicos, partidos e políticos, além de candidatos. Tudo em troca de vantagens nos negócios. Só no Brasil, a propina chegou a 349 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de reais entre 2003 e 2016. No processo contra a Braskem, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz que entre 2006 e 2014, o braço petroquímico da Odebrecht também pagou propina a partidos políticos e funcionários do governo brasileiro. Esses subornos, segundo o documento, foram pagos por meio de uma complexa rede de intermediários internacionais e contas bancárias no exterior. Foram aproximadamente 250 milhões de dólares, mais de 830 milhões de reais em pagamentos indevidos. Segundo o documento, os subornos foram pagos também a funcionários da Petrobras, senadores e outros integrantes do Congresso, além de funcionários de partidos políticos. Em troca, a Braskem teria sido favorecida na compra de nafta da Petrobras, uma transação que teria dado à Braskem uma vantagem de 94 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. Durante as investigações, a justiça americana rastreou o dinheiro usado em transações ilegais. 2 funcionários ligados ao departamento de propina da Odebrecht e da Braskem chegavam a operar de Miami. E os pagamentos passavam por bancos americanos. O dinheiro seguia para empresas de fachada na Suíça, usadas apenas para o pagamento de propina. É o mesmo tipo de investigação feita no processo de corrupção contra a FIFA no ano passado. Até o juiz Raymond Deary é o mesmo que atuou no caso da Federação Internacional de Futebol. Com um acordo, a Odebrecht e a Braskem não se livram de outros processos na justiça americana. E a Braskem, que negocia papéis na Bolsa de Valores de Nova York,
pode continuar normalmente com as operações.